Olá, galera do nono ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Na aula de hoje aprenderemos um pouco sobre potenciação, com expoentes negativos, ou seja, expoentes de números inteiros. Na verdade, já falamos disso na última aula. Agora vamos resumir o que eu ensinei para vocês na última aula, tá bom? Primeiramente, antes de começar, eu vou dizer rapidamente o que é potenciação, para refrescar a memória de vocês, e depois já vou começar dando exemplos de potências com expoentes negativos. Então vamos ao que interessa, Então veja bem, potenciação é uma forma especial de representar multiplicações de fatores iguais. Ou seja, se você tiver assim, por exemplo, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 4 vezes. O 7 é o mesmo, ó, ele está se repetindo 4 vezes. Eu posso dizer que os fatores são iguais. Então, tem uma forma de representar essa notação, essas multiplicações. E qual forma que é? É a potenciação. Como é que eu represento isso? Eu repito a base, né? E quantos fatores tem aqui? Ó? Tem 4 fatores, então o expoente é 4. Então eu posso dizer que isso aqui significa 7 elevado à quarta potência, Então 7 elevado à quarta potência é igual a 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. E como é formado a potência? A potência ela é formada por dois números, Na qual, vou até mudar a cor aqui, na qual esse númerozinho aqui, o 7, ele representa a base, A base. O númerozinho que está em cima do 7, ele é o expoente, Ele é o expoente. E qual é basicamente a regra da potenciação? O expoente, ele dita quantas vezes a base vai ser repetida e multiplicada por ela mesma. Então, por exemplo, aqui, eu digo que aqui é 7 elevado a 4. O 4 indica que eu tenho que multiplicar o 7 4 vezes por ele mesmo. Então, por isso que aqui fica 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. E aí surgiu a potenciação. Por quê? Porque a potenciação ela simplifica a escrita, a forma de escrever multiplicações. Ela simplifica. É muito mais fácil você escrever 7 elevado a 4 do que ficar escrevendo 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Imagine se fosse 2 elevado a 10. Ele até ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não, aí tu faz 2 elevado a 10. Põe o 2 na base e o 10 em cima do 2, Então a potenciação chegou para isso, para simplificar a notação em uma forma especial, chamada de potência. Então, na qual tem a base, tem o expoente, e a base junto com o expoente forma a potência. Isso foi o resumão de o que é potência, tá? Porque isso aí já era para vocês terem aprendido nas outras séries, mas eu trouxe o resumão. Agora vamos falar de potências com expoentes negativos, Vamos dar um exemplo aqui de uma lógica através da potência de base 2, Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, 2 elevado a 2 é 4, porque 2 vezes 2 é 4. 2 elevado a 3, veja bem para não confundir. Potência não é pegar a base e multiplicar pelo expoente, não.
Porque aqui se tu pegar 2 e multiplicar por 3 dá 6. Não é isso não que é potência. 2 elevado a 3 é multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo. Então vai ficar 2 vezes 2 que dá 4. 4 vezes 2 que dá 8. Aí vai... Aí cada vez que o expoente vai aumentando, o resultado vai aumentando. Ó. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64, elevado a 7, 128, elevado a 8, 256, elevado a 9, 512, 2 elevado a 10, 1024. Aí vai aumentando. E quanto menor o expoente, quanto menor for o expoente, menor será o resultado. Por isso que vai reduzindo. Ó. Se você olhar do 2 elevado a 4 até o 2 elevado a 1, vai reduzindo. 16, né? 8, 4, 2. E antes do 1, vem o 0, né? Na verdade, tem infinitos números, mas vamos dizer assim, considerando os números naturais, antes do 1 vem o 0. Então, 2 elevado a 0 é 1. Por que que diz que todo número elevado a 0 é 1? Justamente por causa desse padrão lógico que acontece simplesmente em todas as potências. Então, quando você tem, por exemplo, aqui a base 2, de um resultado para o outro, se você olhar da direita para a esquerda, tiver essa orientação da direita para a esquerda, do maior para o menor, o resultado vai reduzir por 2 vezes. Ó. 16 dividido para 8, para o 16 ter virado 8, ele tem que reduzir 2 vezes. Tem que dividir por 2. Para o 8 virar o 4, ele tem que dividir por 2. É sempre por 2. Para o 4 virar o 2, ele tem que dividir por 2. E para o 2 virar o 1, ele tem que dividir por 2. Agora, se tu olhar da esquerda para a direita, em progressão, o número está aumentando 2 vezes. Ó. Do 1 para o 2 aumentou 2 vezes. Do 2 para o 4 aumentou 2 vezes. Do 4 para o 8 aumentou 2 vezes. Do 8 para o 16 aumentou 2 vezes. Então, o próximo resultado é o resultado atual vezes o 2. Né? Então, isso acontece em todas as potências. No caso aqui é o 2 porque a base é 2. Mas se a base fosse 3, seria o 3. Se a base fosse 4, seria o 4. Então, veja bem. Se eu quiser saber o resultado de 2 elevado a menos 1, eu posso até não saber. Mas eu sei que o próximo resultado é o que eu tenho dividido por 2. Então, qual é o resultado do 2 elevado a 0? 1. Então, se eu pegar aqui o resultado aqui, que eu já tenho, e dividir por 2, vai dar o resultado de 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a menos 1, né? Então, eu posso dizer que 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Né? Por isso que quando o expoente é negativo, vira uma fração, né? Quando a potência tem um expoente negativo, a resposta vira uma fração. Então, 2 elevado a menos 2, por exemplo, vai ser 1 meio dividido para 2, ou seja, 1 meio dividido para 2 é 1 quarto. É 1 elevado a 2 ao quadrado, né? 1 sobre 2 elevado ao quadrado, né? Então vai ficar 1 quarto. E assim vai, né? Então aqui ficaria 1 quarto. E 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. E por aí vai. Então vamos resumir isso aqui. Isso aqui eu trouxe essa explicação para não ficar vago, né? Quando você tiver um expoente negativo, você sempre vai ter uma fração na qual o numerador vai ser 1. Essa potência ela desce, ela vai para o denominador. E o expoente que era negativo fica positivo. Desse jeito aqui. Praticamente você repete o que tem aqui, trocando o sinal negativo pelo positivo no expoente, no número que está em cima. Pronto, acabou. Se fosse 2 elevado a menos 2, seria 1 sobre 2 elevado a 2. Se fosse 2 elevado a menos 3, seria 1 sobre 2 elevado a 3, né? E assim vai. Até infinitamente. Então, ter o expoente negativo significa
que a resposta será uma fração. A resposta é fracionária. É sempre um número menor que 1. E faz sentido, né? Porque os números negativos, na verdade, eles são menores que 0, né? Enfim, essa foi a primeira parte. Agora vamos perceber quando a base for negativa. Quando tiver um sinal negativo na base. Quando não tiver parênteses, a resposta sempre vai ser negativa, independente do se for par, se for ímpar, independente do tamanho do número. Sempre vai ser negativo. Por quê? Porque quando tem, por exemplo, ali menos 2 elevado a menos 1, e eu não tenho parênteses, eu estou querendo dizer que o sinal não faz parte do número. Se o sinal não faz parte do número, não há o que fazer com o sinal. Simplesmente eu vou repetir o sinal. Porque ele não faz parte do número. Então eu tenho que repetir o sinal. Eu não tenho que operar o sinal. Eu só opero o sinal se ele estiver entre parênteses. Porque entre parênteses indica que ele faz parte do número. Então, por exemplo, quando eu tenho menos 2 elevado a menos 1, eu simplesmente repito o sinal negativo, faço a operação normalmente e acho a resposta. Então, a resposta aqui seria menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Né? Isso é quando não tenho parênteses. Agora, quando eu tenho parênteses, o sinal ele faz parte do número. Por isso é que o parênteses, quando o número está entre parênteses, o parênteses engloba o número e o sinal. Aí você tem que operar o sinal. Quando tem parênteses, ou colchetes ou chaves, né? Então, aqui no caso, aí você vai ter que utilizar uma regra para não ficar fazendo menos com menos, mais, menos com menos, mais, menos com menos, mais com menos, menos. Para não ficar fazendo isso, você tem que analisar se o número ele é par ou ímpar. Quando você tem uma base negativa e o expoente é par, a resposta sempre é positiva, porque você sempre vai conseguir juntar dois negativos. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a resposta sempre é negativa. Essa é a regra. Acabou. Então, por exemplo, aqui, ó, tem menos 2 elevado ao quadrado. Aí tu fica na dúvida. Tu sabe que 2 elevado a 2 é 4, né? Mas aí tu fica na dúvida, é positivo ou negativo? É simples. O 2 é par ou ímpar? O 2 é par. Então a resposta é positiva. Se fosse menos 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, né? Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí você fica na dúvida no sinal. É negativo ou positivo? Você vai pensar assim. O expoente ele é par ou ímpar? Ímpar. Então a resposta é negativa. Pronto. Vai ser assim. Entendeu? Então tem que ser assim que tem que fazer. Até daria para você fazer aquela regra lá. Menos com menos dá mais. Aí usou dois sinais, né? Usou dois sinais negativos. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Deu menos do mesmo jeito. Só que tu fica perdendo tempo. Imagine se o expoente for 10. Aí tu vai ter 10 sinais negativos. Aí tu vai ficar fazendo menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Não é vantagem, entendeu? Então basta você analisar se o expoente ele é par ou ímpar. Se ele for par, a resposta é positiva. Simplesmente pelo fato de você separar dois negativos. E separando dois negativos sempre vai dar positivo. Se o expoente for ímpar, vai ser negativa a resposta. Porque sempre vai sobrar um sinal. Então é assim que você faz. Em relação à base negativa, né? Então, sabendo isso, você já consegue resolver qualquer questão relacionada à potenciação, tá? Envolvendo números inteiros. É bem simples desse jeito. Então eu vou deixar, gente, uma lista de exercícios, tá bom? Para vocês poderem treinar esses conhecimentos que foram passados na aula. E aí, através dessa lista, vocês vão poder ter a chance de pôr em prática o que aprenderam, tá? Essa foi a nossa aula de potenciação, envolvendo
bases negativas, bases positivas, expoentes negativos, positivos, as regras, né? E fica aí esse vídeo, mais esse vídeo como um reforço e mais material escrito com os exercícios. Eu vou ver se eu passo no formulário, tá? E até um próximo encontro. Obrigado.